Sejam todos bem-vindos. Passamos a palavra para o nosso governador eleito, Evandro Valente, para que ele possa fazer a sessão da abertura. Muito obrigado, em primeiro lugar, ao Emílio, que aceitou aí o desafio de falar para a gente a respeito da Fundação Rotária, uma entidade que todos nós, no Distrito 4.720, reputamos como uma das mais importantes no processo de desenvolvimento rotário no mundo, né? Então, agradeço a presença dele. Eu já vi que a Roberta está aí com a gente, Edith também, e outras pessoas que eu não tenho conhecimento, não estão no nosso distrito, mas são todos do Rotary, são todos muito bem-vindos. Aos presidentes presentes, aos governadores assistentes também. Gostaria de imediatamente passar a palavra ao Emílio, para que a gente possa aproveitar o máximo das orientações que ele tem para passar para todos nós. Muito obrigado. Boa noite, companheiros. Eu quero iniciar agradecendo ao governador eleito, Evandro, pelo convite. Cumprimento a companheira Edith, a coordenadora regional da Fundação Rotária, o companheiro Rafael, de onde meu companheiro como coordenador regional assistente da Fundação Rotária. Percebo também a presença do governador eleito do meu distrito, companheiro Zé de Miranda Esteves, e cumprimento a todos os companheiros do Distrito 4720. Aquelas pessoas que me conhecem sabem que eu tenho a grande alegria de falar falar sobre a Fundação Rotária. A Fundação Rotária tem uma importância muito grande na minha vida e, além disso, não é só para mim, né? A Fundação Rotária, como o governador Evandro falou, é muito importante para o Rotary de uma forma geral. Então, vamos tentar discorrer sobre o tema que foi sugerido pelo companheiro Rafael, que é por que doar e como doar. Eu vou pedir permissão aos companheiros para compartilhar minha tela e a gente vai conversando à medida que eu vou passando uma pequena apresentação de PowerPoint e também, em alguns momentos, eu vou tentar conectar com o site do Rotary, do Escritório do Brasil, do Rotary Internacional, o RIB, e a gente vai tentar aprender juntos algumas coisas aqui. Só um momento, por favor. Bom, alguém, por favor, confirme se abriu a minha tela para vocês. Abriu sim. Ótimo. Bom, então, esse tema foi bastante interessante quando o Rafael me convidou, alguns dias atrás, porque, antes de mais nada, a gente gosta de discutir sobre esse termo doar, né? Então, por que doar? Antes de mais nada, existem uns conceitos antigos que ainda costumam ser espalhados pelo Rotary de que, quando a gente contribui com a Fundação Rotária, a gente está, de fato, mandando dinheiro para o exterior, ou dinheiro para os gringos, como os mais antigos gostam de falar. E a gente tem que desmistificar isso, né? Porque hoje a gente já sabe que nada que é doado para a Fundação Rotária sai do Brasil, nem um centavo. Na verdade, o Brasil recebe muito mais da Fundação Rotária em termos de projetos de subsídio global, subsídio distrital, subsídios para auxílio em caso de desastres, do que a gente contribui. Então, nós somos superavitários nesse sentido, né? Nós recebemos muito mais do que contribuímos. Então, não existe esse conceito antigo de quando a gente está contribuindo para a Fundação Rotária, a gente, de verdade, está mandando dinheiro para os gringos. Precisamos acabar com esse pensamento. A nossa Fundação Rotária muda vidas. Essa é uma outra questão que se discute, porque eu já ouvi muitas pessoas dizerem que a Fundação Rotária não tem condição de mudar a vida de ninguém. Mas eu vou contar uma historinha curta para vocês, 2 minutinhos, né? Uma pessoa desse distrito 4.500, do meu distrito, ele levava uma vida
simples, de um funcionário público padrão, e estava já bastante satisfeito com aquele padrão de vida que levava, acomodado, melhor dizendo, não satisfeito, estava acomodado com aquele padrão de vida que levava, né? Um belo dia, o chefe dele, na repartição que ele trabalhava, o convidou para saber se ele tinha interesse em participar de um programa da Fundação Rotária, que infelizmente hoje não existe mais, que era o intercâmbio de grupos de estudos. O intercâmbio de grupos de estudo era um programa que a Fundação Rotária patrocinava inteiramente e mandava grupos de jovens profissionais para conhecer como a sua profissão funciona num outro país, em um outro distrito. Tá? Na verdade, não era simplesmente só sobre a profissão, mas todos os aspectos da vida social, da vida profissional, inclusive vida religiosa, todos os aspectos. E, depois de concorrer no processo seletivo, esse companheiro foi aprovado. E foi passar um mês e 15 dias no estado americano de Illinois, onde fica Chicago. E, durante esse processo do intercâmbio de grupos de estudo, esse companheiro começou a ver a vida com outros olhos. Foi aberto para eles novos horizontes, né? Novas possibilidades de vida. E, a partir daí, com essas novas informações, a vida desse companheiro foi completamente modificada. Logo ao voltar, ele já procurou novos desafios e saiu para cursar um doutorado fora, no exterior, e voltou e se desenvolveu profissionalmente, atingindo o máximo que poderia alcançar na sua carreira. Hoje, esse companheiro é um professor universitário, e quem propiciou essa mudança na vida desse companheiro foi a Fundação Rotária. E vocês vão conhecer esse companheiro porque é este que vos fala, né? Então, a Fundação Rotária me deu essas possibilidades de mudança na minha vida, essas possibilidades de conhecer uma nova forma de viver, aceitando maiores desafios e alcançando graus diferentes de vida. Isso não teria acontecido se não fosse esse programa tão importante da Fundação Rotária. O intercâmbio de grupos de estudo hoje ainda existe, só que ele não é mais patrocinado pela Fundação Rotária. Ele tem que ser um acordo feito entre 2 distritos, e esses distritos é que tem que patrocinar. Tá? Mas, antigamente, ele era inteiramente patrocinado pela Fundação Rotária. Então, baseado nisso, é que falar de Fundação Rotária, para mim, é uma alegria muito grande, porque eu devo praticamente tudo que eu conquistei na minha vida a um programa da Fundação Rotária. E eu nunca, como eu já disse, inclusive a companheira Edith, que é a minha chefe, como coordenadora regional da Fundação Rotária, que eu nunca vou ter obstáculos para trabalhar pela Fundação Rotária. Mas o tema que me foi sugerido foi doar, como doar, por que doar e como doar. Uma primeira coisa que eu gosto de falar quando entro nesse tema especificamente é que existe uma pequena polêmica aí, né? Então, seria doar, seria contribuir, ou seria investir quando você contribui com a Fundação Rotária? Na verdade, hoje em dia, se fala que nós, quando contribuímos para a Fundação Rotária, na verdade, nós estamos investindo no futuro da humanidade, estamos investindo num novo nível de vida para as pessoas que são alcançadas pelos programas, inúmeros programas que a Fundação patrocina. Então, esse é o primeiro conceito que a gente precisa mudar quando a gente analisa qual é o destino do capital que é entregue à nossa Fundação Rotária. Primeiro, para onde vai esse recurso financeiro? Então, vamos discutir o que é que a Fundação faz quando recebe esse dinheiro, né? O que é que a Fundação trabalha com esse seu dinheiro? Podemos chamar sua contribuição de investimento?
já discutimos esse aspecto, né? Nós investimos no futuro da humanidade quando contribuímos para a Fundação Rotária. Quando o seu distrito contribui, quando os clubes do seu distrito contribuem, o distrito é beneficiado? Vamos discutir esse aspecto também daqui a pouquinho. E também o que o seu investimento pode financiar. Existem 3 principais fundos aos quais nós podemos investir na Fundação Rotária. O primeiro deles é o Fundo Anual Share. Tá? Esse Fundo Anual Share é a principal fonte de financiamento das atividades da Fundação Rotária. Quando um rotariano investe no Fundo Anual Share, esse dinheiro a Fundação aplica durante 3 anos. E após 3 anos que esse dinheiro fica nas aplicações controladas pela Fundação Rotária, parte desse dinheiro voltam para o distrito. Da seguinte forma, 47,5% voltam para formar o FIDUC, que é o Fundo Distrital de Utilização Controlada, aquele dinheiro que o governador tem para trabalhar no seu ano com relação a projetos de subsídio distrital, projetos de subsídio global também, não é? Então, esse dinheiro vai voltar 3 anos após a contribuição. Esse ano, o Distrito 4720 está dando um belíssimo exemplo de superação e fazendo um bom nível histórico de investimento na Fundação Rotária. E isso é muito bom de se ver, inclusive porque eu estou como coordenador regional assistente, trabalhando com o distrito de vocês no momento. Os outros 47,5% formam um fundo mundial. Esse dinheiro que está no fundo mundial também pode ser utilizado pelo distrito quando o distrito submete um projeto de subsídio global, e 5% são utilizados pela Fundação para despesas operacionais. Então, é assim que é tratado o dinheiro que é investido no fundo anual. Então, nessa figura, a gente vê aqui que, como eu já falei anteriormente, a doação é investida por 3 anos, a renda financia os operadores da Fundação e existem decisões compartilhadas sobre desembolso. Com relação ao Fundo Mundial, aquele de 47,5% que fica no Fundo Mundial, ele é aplicado em subsídios globais e outros programas da Fundação Rotária, e o que forma o FIDUC, o Fundo Distrital de Utilização Controlada, ele pode ser trabalhado no distrito, a critério do governador do distrito, para aplicação em subsídios distritais e também em subsídios globais. Também do Fundo Mundial vêm os projetos para assistência em caso de desastre. Eu fui informado que o estado do Acre está sofrendo demais nesse momento com as cheias, né? Muita gente desabrigada, um problema muito sério. A governadora Elaine me procurou no sentido de auxiliar na preparação de um projeto para subsídio de auxílio em caso de desastre. Eu trabalhei com ela antes de ontem. Eu acredito que esse projeto já foi submetido e, em breve, devemos ter um resultado, com certeza será positivo. Normalmente, a Fundação Rotária responde muito rapidamente para os pedidos de subsídio de auxílio em caso de desastre. Então, em breve, nós saberemos a resposta dessa solicitação. Um outro fundo para investimentos na Fundação Rotária é o conhecidíssimo Fundo PoliPlus, né? O total das contribuições desse fundo são empregadas na campanha PoliPlus. Nós sabemos que no Brasil nós não temos mais casos de pólio desde 1988. O último caso, inclusive, foi aqui no Distrito 4.500, no meu estado, no estado da Paraíba. Mas, mesmo assim, ainda existem 2 países endêmicos no mundo, como todos nós sabemos, Paquistão e Afeganistão. Graças a Deus, nesse ano de 2023, o primeiro caso, só um caso aconteceu, e aconteceu nessa semana que passou, no Paquistão. Uma criança foi, infelizmente, paralisada por essa terrível doença. Então, ainda existe a necessidade de se contribuir para o Fundo PoliPlus.
para que a gente mantenha a vigilância ativa, para que possam ser empregados recursos no sentido de evitar que essa doença retorne. A Fundação Bill e Melinda Gates equipara essas contribuições na faixa de 2:1 até o limite de 50 milhões de dólares, ou seja, cada dólar doado por um rotariano para o Fundo PolioPlus, a Fundação Bill e Melinda Gates equipara com mais $2. Se esse dinheiro for de FIDUC, o Rotary Internacional ainda equipara também com mais 50%. Então, aqui tem nessa figura, eu estava trabalhando numa campanha de vacinação aqui no estado da Paraíba, quando essa foto foi feita. E o último fundo que nós queremos falar para vocês hoje é o Fundo de Dotação. Capital aplicado nesse fundo nunca é gasto pela Fundação Rotária. Apenas o rendimento oriundo desse fundo nas suas aplicações é utilizado pela Fundação no financiamento de seus programas e subsídios. Tá? Então, esse dinheiro ele é colocado no fundo de dotação, ele fica lá, a parte principal do capital é intocável e apenas os rendimentos das aplicações são utilizados. E qual é o destino do seu investimento? Então, nós sabemos que nós podemos fazer projetos de subsídio global, de subsídio distrital, falei agora há pouco também dos subsídios de auxílio em caso de desastre, mas quando nós tratamos principalmente dos subsídios global e distrital, eles devem ser concentrados em uma das 7 áreas de enfoque que o Rotary trabalha. E são elas: consolidação da paz, prevenção de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, água, saneamento e higiene, saúde materna e infantil, educação básica e alfabetização, desenvolvimento econômico comunitário e o novo, que começou agora há poucos anos, no ano passado, melhor dizendo, que é o meio ambiente. Para que vocês tenham uma ideia de como esse dinheiro funciona para o bem da humanidade, em 2021-22, foram financiados 478 projetos de subsídio distrital, com um gasto total de 27 milhões de dólares, 207 projetos de subsídio para assistente em caso de desastre. Um desses, de 2021-22, foi aqui para o Distrito 4.500, Cheias, no estado de Pernambuco. Na verdade, nós já tivemos, durante 3 anos consecutivos, a aprovação de projetos para subsídios para auxílio em caso de desastre. Ainda nesse ano, foram aprovados e implementados 1.199 projetos de subsídio global, a um custo de 73 milhões de dólares, e um subsídio de grande escala, ao custo de 2 milhões de dólares. Esse foi a distribuição em termos de projetos por área de enfoque. Na área de educação básica, nós tivemos 104 projetos, desenvolvimento econômico, 148 projetos. Na área de prevenção e tratamento de doenças, é sempre a campeã, todos os anos é a área de prevenção e tratamento de doenças, a campeã em número de projetos. Saúde materna e infantil, 90. Água, saneamento e higiene, 67 projetos. E, água, saneamento e higiene, 187 projetos. E a nova área de enfoque, apenas 33 projetos. Tudo isso custando esse investimento aqui, né? Foi investido em educação básica 6,2 milhões de dólares, em desenvolvimento econômico e comunitário 8,3 milhões de dólares, 38 milhões de dólares para prevenção e tratamento de doenças, 5,4 milhões para saúde materna e infantil, 13,7 milhões para água, saneamento e higiene, e apenas 1,9 milhão de dólares para o meio ambiente. Uma outra coisa que faz com que nós nos orgulhemos da nossa Fundação Rotária
é que, durante os últimos 13 anos, a Fundação Rotária obteve nota máxima da Charity Navigator, que é uma organização internacional que visa justamente analisar o funcionamento das entidades prestadoras de serviço. Então, aqui nessa figura que vocês estão vendo aí na tela, mostra que 91% dos fundos são usados, melhor dizendo, para financiar e operar diversos programas. Então, esse é um grande orgulho para nós, já 13 anos consecutivos que a Fundação Rotária obtém nota máxima do Charity Navigator. Então, como doar? Né? A gente falou muito até agora de por que doar, né? E eu acredito que vocês tenham visto a importância do porquê doar. É através dessas doações e somente através dessas doações, dessas contribuições ou desse investimento, que a Fundação Rotária sobrevive e que pode financiar esses projetos que nós demonstramos para vocês nos últimos slides. Então, vamos ver agora um pouco de como doar. Existem diversas maneiras de aplicar o seu investimento na nossa Fundação Rotária, escolhendo qualquer um dos fundos, qualquer um daqueles 3 fundos que nós acabamos de mostrar para vocês. Vamos mostrar agora as maneiras mais fáceis e práticas de fazê-lo. Então, nós podemos trabalhar a partir da geração de boletos ou o uso de cartão de crédito através do site do RIBO. Então, para isso, eu vou pedir permissão para vocês para a gente conectar direto no site do RIBO. Eu vou parar esse compartilhamento de tela e vou compartilhar a tela direto com o site do RIBO. Então, esse é o site do Escritório do Brasil no Rotary Internacional. E aqui a gente vai... Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Pronto. E aqui a gente vai mostrar para vocês como é que pode ser feito esses 2 tipos de doações diferentes. Primeiro, nós temos a emissão de boletos. Então, espero que vocês estejam vendo aqui a minha setinha do mouse se movimentando na tela. Então, aqui, quando a gente coloca o mouse em cima de emissão de boletos, e logo a primeira opção é doações à Fundação Rotária. Clicando aqui, ele vai passar para essa tela seguinte, e você pode trabalhar de 2 formas, cartão de crédito e boleto bancário. Para emitir boletos bancários, você necessita ser um rotariano e ter uma conta ativa no MyRotary. Tá? Então, aqui já tem o meu login, a minha senha. Fazendo o login, ele vai dizer que um formulário para os dados estará disponível em instantes em uma nova guia janela. Então, a gente clica em OK, abre-se uma nova janela e pede para a gente informar inicialmente o número do distrito. Então, colocando aqui o distrito 4720 e dando OK, ele vai carregar a lista de clubes do distrito 4720. Demorando um pouquinho só. Então, tá. Depois que ele carrega a lista de clubes, você seleciona o seu clube. Vamos escolher um clube qualquer. Vamos ver Macapá Norte. Então, ele pede para confirmar que é Macapá Norte. Se você clicar um clube e não seja o seu, não é possível alterar. Você tem que começar a operação toda novamente. Tá? Então, uma vez que você escolheu Macapá Norte, ele carrega a lista de sócios do Rotary Club de Macapá Norte. E aí ele pergunta, essa é uma contribuição de Rotary Club ou individual? Se é o clube que está doando, obviamente, você clica em Rotary Club. Já aparece o nome, nós vamos precisar do CNPJ e o endereço completo do clube. Se for uma doação individual, você tem 2 opções. Ou digita o nome do companheiro, ou seleciona da lista. Clicando em selecionar na lista, então nós temos aqui a lista de todos os sócios do Rotary Club de Macapá Norte. Não é? Então, digamos que você escolha a companheira Elisa Pimentel Paula,
o nome dela vai para cá, precisa do CPF, do endereço completo dessa companheira. Aqui é colocado o valor da contribuição. Infelizmente, eu não posso dar prosseguimento aqui no preenchimento, porque eu não tenho os dados dessa companheira para preencher, tá? Mas é tudo muito simples, é tudo muito prático. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar essa operação novamente bem rapidinho, eu vou colocar o meu próprio nome, porque eu já sei, é o mais fácil da gente gerar um boleto aqui. A internet colaborar. Doação individual, selecionar da lista. Então, eu vou procurar o meu nome aqui, colocar o CPF, CEP. Só buscando pelo CEP, ele já preenche o endereço. A única coisa que precisa colocar é o número. Coloca-se o valor da doação que deseja fazer. Vamos colocar qualquer valor aí, só para compor. E ele vai perguntar se vai haver reconhecimento. Vai haver reconhecimento no caso do companheiro completar um título por Harris. Então, ele vai dizer que sim, porque aí ele vai pedir o endereço desse companheiro para onde o título será enviado, ou ele pergunta também se o companheiro pode receber esse título diretamente lá no escritório do RIBO, em São Paulo. Então, dizemos que não. Ele pergunta quem foi o responsável pelo preenchimento, o telefone e o e-mail, porque esse boleto vem para o e-mail da pessoa. Confirma a geração do boleto. E aqui, ao clicar em imprimir, já está o boleto pronto. Vejam que é um processo extremamente prático para fazer a sua geração, né? Voltando ao princípio, para mostrar para vocês como é feita a doação de cartão através de cartão de crédito, que também é muito prática, você não precisa de fazer o login, não precisa ter uma conta ativa no MyRotary, né? Faça uma doação. Aqui ele carregou em inglês, eu vou trocar a língua aqui para português, ó. Então, ele pergunta, para que fundo você quer doar? Pode ser para o Fundo Anual Share, para o Fundo PoliPlus, para o Fundo Mundial, Fundo de Assistência à Turquia, Síria, Fundo de Assistência à Ucrânia, Fundo de Assistência ao Paquistão. Você seleciona o seu país, a moeda, e aqui é bem interessante esse aspecto, pessoal, que ele pergunta se você quer fazer uma doação única ou você quer fazer uma doação periódica, e qual o valor que você quer doar. Se você disser que quer fazer uma doação periódica, ele vai lhe perguntar com qual frequência você quer fazer essa doação. Então, pode ser mensal, trimestral ou anual, tá? Então, depois que você escolhe, digamos que você queira fazer trimestral, por exemplo, então, você pode continuar fazendo login na sua conta para quem tem, ou também pode continuar sem fazer o login. Em seguida, o sistema vai perguntar a vocês qual é a maneira, desculpem, quais são os dados do cartão de crédito que você vai utilizar. Então, gente, essa daqui é a maneira de fazer, as duas maneiras mais práticas e fáceis de fazermos contribuições ou investimentos na nossa Fundação Rotária, tá?
Isso quando a gente está tratando de doações de rotariano. Então, eu vou voltar novamente para a nossa apresentação lá. Então, essas são, como eu falei para vocês, as duas maneiras mais fáceis de fazer. Eu tenho companheiros aqui no Distrito 4.500 que eles usam essa doação por cartão de crédito, já programa para o ano inteiro, e até você mandar o Rotary interromper, no momento que você quiser interromper, é só você entrar no sistema e dizer, ó, para, por aí não quero mais fazer o investimento, a contribuição. A outra forma de doar, muito prática também, é através da Associação Brasileira da The Rotary Foundation, a famosa ABTRF, né? A ABTRF, tenho certeza que todos vocês conhecem, ou pelo menos já ouviram falar, né? Foi uma situação criada para se receber doações de pessoas jurídicas, porque anteriormente a Fundação Rotária só podia receber doações de pessoas físicas. E resolveu-se essa situação com a criação da ABTRF. Dentro da ABTRF, nós temos 4 principais tipos de doações que podem ser realizadas: a empresa cidadã, o agrocidadão, o clube cidadão e o seguro solidário. Todas essas doações são feitas sem que o rotariano necessite pôr a mão no bolso. Tá? Então, vamos ver também como é que cada uma dessas contribuições pode ser feita. É muito fácil. Quando se gera uma empresa cidadã, a empresa com a qual o clube ou o distrito fez o emparceiramento recebe um banner como esses que estão aí na tela. Tá? Essas aqui são 2 empresas cidadãs aqui do Distrito 4.500. Então, gente, é muito fácil, muito prático também. Deixa eu mostrar para vocês aqui no site da própria BTRF como é que isso é feito. Só um segundo. Então, aqui dentro do site da BTRF, digamos que o seu clube entrou em contato com uma empresa e essa empresa tem interesse em fazer um emparceiramento com o seu clube para o estabelecimento de uma empresa cidadã. Então, aqui no site, abtrf.org.br, você vai entrar na área do associado e lá, dentro da área do associado, você vai escolher o Empresa Cidadã. Tá? Clica aqui em Saiba Mais, vai aparecer uma série de informações. Tá? E dentre essas informações, aqui no meio, ó, como participar do programa. Clicando nesse lugar, então vai abrir para você um formulário eletrônico parecido com aquele da doação individual. Só que aqui vai ser para empresas. Então, ó, nome da empresa doadora, CNPJ da empresa doadora, endereço, etc. E aqui, qual é o valor que a empresa quer fazer e o número total de contribuições. Então, aqui diz com muita clareza, para reconhecimento da empresa cidadã, a empresa deverá realizar 12 doações mensais no valor mínimo de R$ 450. Então, você preenche aqui os 450, que é o mínimo, a empresa pode doar muito mais, isso aí vai depender do trato que você fizer com essa empresa, né? E aqui você escolhe o dia que essa empresa vai fazer essas contribuições. E nesse momento que você conclui o preenchimento desse formulário eletrônico, automaticamente já são gerados os 12 boletos para que aquela empresa faça as suas contribuições, tá certo? Muito rápido, muito prático. O que é muito importante da gente tratar é como fazer a abordagem na empresa que você quer tornar a empresa cidadã. O principal pensamento que a gente tem que fazer ao aproximar-se de uma empresa que a gente quer tornar a empresa cidadã é nunca chegar com aquele sentimento de pedir.
Muito pelo contrário. Você chega para o empresário e diz que está lá para oferecer a ele a oportunidade de unir a marca da sua empresa com a marca da instituição de prestação de serviços humanitários maior do mundo. Então, isso aí é um trabalho de responsabilidade social. Então, você está oferecendo à empresa a oportunidade dela unir a marca da empresa com a marca do Rotary e não pedir a contribuição a essa empresa. Essa abordagem normalmente funciona muito bem. No meu distrito, quando eu comecei a me preparar para ser governador, nós tínhamos apenas uma empresa cidadã no distrito, e, ao final da minha governadoria, eu entreguei com 24 empresas cidadãs. E olhem que meu ano foi o 2021, o ano mais pesado da pandemia. Muita gente dizia que eu não ia conseguir fazer nada, mas eu consegui colocar 24 empresas cidadãs. Da mesma forma da empresa cidadã, funciona o Clube Cidadão, onde você pode transformar o seu clube em clube cidadão, da mesma forma de uma empresa. Tá? Preenche aquele formulário com os 12 boletos, utilizando o CNPJ do seu clube, etc. As empresas agrárias têm o agrocidadão, e a gente tem também aqui, que é muito importante, muito fácil para nós, o seguro cidadão. Tá? O seguro cidadão, o seguro solidário, ele tem duas possibilidades: seguro de rotarianos e familiares e seguro de rotaractianos e familiares. Quando a gente clica em seguro de rotarianos e familiares, ele vai abrir um formulário eletrônico, onde você digita o número do seu distrito. Ele vai carregar a lista de clubes, você seleciona um clube qualquer, tá? E vai dizer qual é o tipo de seguro que você quer registrar. Seguro de automóvel, tá? Você vai precisar informar o nome do rotariano, o número de identificação do rotariano é opcional, você pode informar ou não, e você vai dizer qual a empresa de seguro que você trabalhou. Somente essas 3 empresas aqui, ó, Porto Seguro, Itaú Seguros e Azul Seguros. No momento que você preenche isso com o número da apólice, a placa do carro, você vai dizer também se o seguro é do próprio rotariano ou se é de um parente do rotariano. Se for de um parente, ó, você tem a opção de ser cônjuge, pai, mãe, sogro, sogra, filho, filha, genro ou nora. Qualquer um desses parentes que tem um seguro numa dessas 3 seguradoras, você imediatamente, no caso de seguro de automóveis, 5% do que foi pago para aquele seguro, a Porto Seguro, a Itaú Seguro ou a Azul, deposita 5% do valor total para a Fundação Rotária em nome do clube. Vejam como é fácil e rápido de ser feito isso. Tá? Vamos falar um pouco sobre reconhecimentos. Todos nós conhecemos o título Paul Harris, né? Quando você completa $1.000 de contribuição para a Fundação Rotária. Vamos falar bem rapidinho sobre reconhecimento, que todos vocês conhecem. A cada $1.000 que a gente doa para a Fundação Rotária, vai acrescentando uma safira no seu distintivo de companheiro Paul Harris. Depois que completa 5 safiras, acrescenta rubis, até 3 rubis, né? Em seguida, a gente tem também outros tipos de reconhecimentos. Quando você entra na Sociedade Paul Harris, ou Paul Harris Society, você estabelece com a Fundação Rotária um compromisso de doar $1.000 por ano para a Fundação Rotária. Então, você recebe essa fitinha que é colocada por baixo do seu distintivo, como está demonstrado aqui. Outra maneira de benfeitor da Fundação Rotária, o benfeitor da Fundação Rotária é quando você faz uma doação de pelo menos $1.000 para o fundo de dotação. É importante lembrar que doações feitas para o fundo de dotação, assim também como doações feitas para o fundo Poliplus, não retornam para o distrito para formar fundo distrital de utilização controlada.
O outro nível é o doador extraordinário, também chamado de Major Donor, quando a pessoa doa pelo menos $10.000 à fundação. Gente, e também é importante lembrar que essas doações são cumulativas. Você não tem que doar os 10.000 de uma vez. À medida de sua vida de doações, de contribuições, você recebe, ao atingir os $10.000, você se torna doador extraordinário, também chamado de Major Donor. Você recebe uma peça de cristal personalizada com seu nome gravado nessa peça e esse distintivo quadradinho que está aí. Existem 4 níveis, o nível 1 de 10 a 24.999 e por aí em diante, né? 25.000 para o nível 2, 50.000 para o nível 3 e 100.000 para o nível 4. Outro nível já bastante mais elevado de reconhecimento é o da Sociedade Irish Club. Esse aí já é dado somente para pessoas que doam pelo menos $250 mil, né? Podendo ser até $10 milhões ou mais. Na nossa região 29, a gente tem somente uma companheira, que é da Sociedade Irish Club, que é a companheira Maria Vital, desculpem, o nome está errado, não é Vidal, é Vital, do Rotary Club de Fortaleza Lagadiço, no distrito 4490. Maria já fez a sua doação de $250 mil. Mas temos, na região 31, alguns companheiros com doações de mais de $1 milhão para a Fundação Rotária. Então, quando a gente fala de reconhecimento, resta uma grande dúvida no ar. Tá? E essa dúvida é: qual é o reconhecimento mais importante que existe quando você contribui para a Fundação Rotária? O que é que vocês me dizem? Alguém tem alguma ideia de qual seria o reconhecimento mais importante que existe quando você contribui para a Fundação Rotária? Essa dúvida existe, mas ela é muito simples de resolver. O reconhecimento mais importante que existe quando você contribui para a Fundação Rotária é você ver o sorriso no rosto de uma criança pobre que foi beneficiada por um projeto da Fundação Rotária. Você vê uma comunidade toda em festa, toda feliz, porque recebeu a implementação de um projeto de subsídio global. Isso é o que realmente importa. Esses distintivos que a gente coloca na lapela, isso é apenas um item de vaidade. O que importa realmente é a gente ter prestado um serviço de qualidade, ter modificado a vida de uma comunidade inteira através da nossa querida Fundação Rotária. Eu quero agradecer a atenção de vocês, mais uma vez agradecer o convite do companheiro governador eleito, Evandro, e do companheiro Rafael Bulhosa, e a todos que me prestigiaram com a sua atenção nesse momento. Muito obrigado, e eu me ponho à disposição de vocês, aí estão o meu e-mail, eu me ponho à disposição de vocês para retirar qualquer dúvida extra agora, no momento de perguntas, ou posso ajudar vocês em qualquer coisa que vocês precisem, emissão de boletos, a fundação, a criação de empresas cidadãs, clube cidadão, tudo que vocês precisarem, eu, como coordenador regional assistente da Fundação nesse distrito, pelo menos até o dia 30 de junho, eu estarei totalmente às ordens de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Emídio. Agora abrimos para perguntas. Por favor, aqueles que desejarem fazer uma pergunta, utilize o mecanismo lá das reações, levantando a mãozinha, tá bom? Enquanto as mãozinhas não são levantadas, eu queria só dar oportunidade para que a nossa chefa, minha do Emídio, coordenadora Edith, que é a nossa coordenadora regional da Fundação Rotária, pudesse pelo menos dar uma palavrinha, já que ela está aqui prestigiando a nossa reunião. Boa noite a todos. Eu estava procurando a mãozinha aqui que eu ia levantar mesmo. Primeiro, cumprimentar a todos, levar meu abraço a todo mundo. É muito bom ver tanta gente entusiasmada, né? Igual nós mesmos, porque eu falo que eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada pela Fundação Rotária, sempre fui. E quero parabenizar aí o Emídio, que expôs muito bem, viu, Emídio? Deixando ainda
colocando-se à disposição aí para ajudar, é isso mesmo o nosso papel. Eu vejo aqui outras pessoas que, né, alguns eu nem nunca conheci, mas outros, sim, a gente está revendo, o governador Arno, Gerson Aoki, é muito bom, não vou falar o nome de todos, que não tem nem jeito, o Toscano, acaba a gente saltando algum, fica pior. Mas reforçar o que o Emílio colocou, que a coordenação da Fundação Rotária está aí para somar com vocês, para ajudar no que for preciso e quando vocês quiserem, tá bom? E eu estou junto aí. Quando precisar, nós estamos aí. Não vai demorar muito, eu estou aí para visitá-los também, né, pessoalmente. Um grande abraço aí, boa noite. Obrigado, viu, Emílio? E o Rafael também, o meu abraço, viu, Rafael? Muito obrigado, companheira. Bom, já temos 2 mãozinhas levantadas, vamos então começar pela sequência aqui, né? Luiz Marcelo, palavra com você. Obrigado. Está me escutando, meu querido amigo Bulhosa? Consegue me ouvir direitinho? Ok? Só para testar aqui o som. Obrigado pela oportunidade. Eu sou de Mosqueiro, o Rotary Club aqui Mosqueiro. Uma satisfação em estar falando com todos e todas. Com relação à empresa cidadã, quais empresas cidadãs nós poderemos, digamos assim, nos dirigir? Que tipo de empresas? Qualquer empresa ou tem um caminho mais adequado para o Rotary, tem uma orientação mais assertiva com relação a um tipo de empresa, um perfil de empresa que nós podemos nos dirigir? Essa seria uma pergunta apenas para o meu entendimento inicial, para que a gente não fique, digamos, andando para tudo quanto é lado, buscando essas parcerias, né? Então, nós temos que ter estratégias. Gostaria dessa orientação. Posso responder, Rafael? Excelente pergunta, porque essa dúvida existe realmente de muitas pessoas, mas eu quero só contar para vocês o exemplo de um distrito no norte do Paraná, na região 31, né? É o distrito, acho que 4630, se eu não estou enganado. Eles têm 200 empresas cidadãs no distrito. Nossa. Vejam quanto isso gera de FIDUC para o governador trabalhar 3 anos depois, nos seus projetos. E eles vão desde padaria, farmácia da esquina, grandes empresas multinacionais, toda empresa que tiver interesse em contribuir, unindo a sua marca à marca do Rotary, para demonstrar para as pessoas da comunidade onde essa empresa atua que essa empresa tem preocupação com a responsabilidade social. Então, o clube que capta essa empresa cidadã, ele tem a responsabilidade de mandar fazer aquele banner, presentear a empresa cidadã, de forma que a empresa exiba no seu estabelecimento o banner, mostrando que ela tem essa preocupação com responsabilidade social. Viu, Luiz Marcelo? Qualquer empresa que tenha interesse, desde que tenha CNPJ. Muito obrigado pela orientação. Antes de passar a palavra para o OC, Luiz Marcelo, só para você ter uma ideia, a estatística da BTRF mostra que, ao contrário do que se possa pensar, o número de empresas cidadãs de pequeno e médio porte é muito maior do que as empresas de grande porte. Existem situações até que aqueles food trucks, né? Existe caso de food truck que seja empresa cidadã. É muito comum se encontrar padaria, que nem o Emílio falou, loja de colchão, posto de gasolina também tem um monte, que é. Então, é extremamente democrático. Até porque é o seguinte, como o Emílio falou, são parcelas de R$450, então não precisa ser uma empresa gigantesca para pelo menos chegar nos R$450. Não significa que não possa doar mais, mas 450 é viável para a maior parte das empresas. Agora, a palavra passada para o Gerson Aoki, né, nosso governador 21-22, e que será o coordenador distrital da Fundação Rotária aqui do 4720 pelos próximos 3 anos. Bem, boa noite a todos. Companheira Edith Campos, obrigado aí pela visita ao nosso distrito. Governador Emílio, obrigado aí pela explanação. Companheiro Evandro, companheiro Rafael e demais companheiros. Mais uma palavra de agradecimento ao companheiro Emílio pela excelente apresentação,
tal qual dito aí pelo governador Bulhosa, nós estaremos aí como coordenador distrital da Fundação Rotária para os próximos 3 anos nesse distrito. Então, uma palestra como essa só vem nos ajudar aí na nossa gestão, né? Então, muito obrigado aí pela sua importante participação. Já tivemos aí a participação também do companheiro Adriano Valente, que veio falar sobre a BTRF, com foco maior nessa questão até mesmo aí das empresas cidadãs e tudo mais. Então, nós estamos aí num trabalho já bem implantado pelo companheiro Rafael Bulhosa, muito preocupado com a parte de arrecadação para a Fundação Rotária, de investimentos na Fundação Rotária, já realizado na gestão dele, e isso vai continuar sendo aí uma das prioridades, né? Primeiro nós temos que arrecadar para depois poder gastar, não tem como gastar sem arrecadar. Então, nessa temática, nós temos atuado aí nos últimos anos, dentro também daquela questão da meritocracia, né? Então, aqueles clubes que mais contribuem no distrito acabam sendo beneficiados muitas vezes na escolha de um projeto de subsídio distrital, por exemplo. Então, nessa toada técnica que nós temos conduzido e esperamos continuar conduzindo no distrito, então, nesses próximos 3 anos. Então, obrigado aí pela explanação que nos ajuda aí na gestão e nos próximos 3 anos. Obrigado, boa noite a todos. Bom, agora a palavra com a nossa companheira Edith novamente. Eu só quero complementar aqui uma coisinha, que o Emílio falou para todas as empresas que tenham interesse de participar, que é a empresa cidadã. Não. São todas as empresas que nós fizermos ter interesse. Nós é que temos que fazer esse trabalho, só isso, tá bom? De convencimento. Então, vamos aí motivar, procurar perto, usar a nossa rede, né, de contato, entusiasmar. É o jeito que nós vamos apresentar a Fundação Rotária, principalmente para quem não é rotariano, tá bom? Só isso, viu, Emílio? Só para complementar. Não esquecendo daquele aspecto importantíssimo, não é chegar na empresa com o pires na mão, pedindo. É muito pelo contrário, é oferecendo. Mostrar o que a gente faz, só isso. Exatamente. Mais alguém com alguma pergunta, por favor? Manifeste-se. Governador Arno, por favor, a palavra é sua. Um abraço para todos aí que nos acompanham aí essa bela explanação. O governador Evandro certamente terá um ano show de bola pela frente aí. O Bulhosa, quem mais? Os governadores aí. E já passamos por isso, né? A gente sabe da importância, o Gerson, né? Da importância de estudo. Eu acho que a empresa cidadã, primeiro, eu acho que tem que começar de casa, né? Se a gente conseguir, dentro do nosso grupo, dos nossos amigos, dos companheiros que têm condições, começar com uma empresa cidadã, e todo mundo é quase empresário, eu acho que já é um passo adiante. Eu digo isso porque qualquer um pode, é só querer. Eu digo, a primeira empresa cidadã do nosso distrito por coincidência, foi da minha empresa. É uma empresa pequena, né? E a gente fez um esforço lá na época de vamos fazer. O pontapé inicial. E depois disso, o meu clube aqui, todos os anos, a gente tem uma empresa, uma das metas de fazer uma empresa cidadã no nosso clube. Se todo mundo dá umas apertadinhas para um lado para o outro, acho que a gente chega lá. Parabéns aí pela palestra, Edith, um abraço, né? E vai dar tudo certo. Eu queria fazer uma pequena complementaçãozinha. Tão importante quanto captar uma empresa cidadã é fazer a fidelização dessa empresa. Muitos clubes captam uma empresa cidadã, recebem aquelas contribuições, não o clube recebe, a Fundação Rotária recebe aquelas contribuições e o clube esquece a empresa.
nunca vai lá visitar a empresa, mostrar o que é que o clube está fazendo, o que é que o distrito está fazendo, o que é que o Rotary, de uma forma geral, está fazendo, para onde está indo aquele capital que a empresa está investindo na Fundação Rotária. Esquece completamente, e ao final de 12 meses a empresa diz, por que é que eu vou continuar contribuindo com essa sociedade que ela não me diz nada do que está fazendo com o meu capital? Então, é muito importante que o clube que captou a empresa fidelize essa empresa. E um método de fidelização que mais funciona é esse, é visitar a empresa, é quando o clube fizer uma grande festa, convida aquela empresa para estar presente, mostra que o banner da empresa está lá na sede do clube, enfeitando a sede do clube, e etc. É isso que vai fazer com que a empresa tenha um interesse de continuar como empresa cidadã, né? Fidelizar essa empresa. Companheiro Sodré, você com a palavra agora. Opa, obrigado. Obrigado e quero parabenizar também o meu amigo Emídio Cunha, né, de grande tempo. Quero contar para vocês aqui uma história também, que desde 2012, em 2012 eu tive o start de fazer, no dia do meu aniversário, né, o presente seria uma doação para a Fundação Rotária. E aí o Emídio foi uma das pessoas que, desde 2012, vem contribuindo com o meu aniversário aí, em setembro, com essa contribuição, né? Já tem 11 anos aí, né, companheiro? 11 anos. E aí dizer também que essa ideia, infelizmente, não pegou, né, aqui no nosso distrito. Eu tenho feito elas por vários anos aí, mas infelizmente não pegou, que seria uma ideia simples de presentear o companheiro. Então, você tem um clube de 20 pessoas, por exemplo, né, e você disponibilizar, sei lá, $5, $10 de cada companheiro para presentear aquele aniversariante, né? E ao final do ano, como um consórcio fosse, ao final do ano você, obviamente, receberia para você todo aquele valor que você fez a contribuição para os seus companheiros, né? Então, era uma maneira que você pudesse ter no distrito, de tal forma que, ao final do ano, todos no distrito contribuiriam para a Fundação Rotária, agraciando o companheiro com um presente no dia do seu aniversário, né, que é uma data importante para todos nós, e, felizmente, a gente tem dificuldades, né, em ter essas informações dentro da nossa organização. É uma ideia aí para poder a equipe pensar e verificar, né? E a minha pergunta é exatamente sobre isso, né? A gente sabe que a contribuição tem que ser espontânea, né? O Rotary, ele até hoje proíbe vincular qualquer contribuição em mensalidades ou torná-la obrigatória, mas a gente sabe também que o Rotary vem mudando muito as suas regras, né? Houve mudanças significativas nas regras, e eu gostaria de perguntar se há um entendimento para que esta regra também seja modificada, onde o clube possa definir seu orçamento, nas suas mensalidades, um valor fixo para a contribuição mensal para a Fundação Rotária, né? Então, por exemplo, a mensalidade, sei lá, R$100, vamos aumentar a mensalidade para 120, e esses R$20 todos os meses, em nome de cada companheiro, feita a doação para a Fundação Rotária, né? Então, eu gostaria de saber se há algum entendimento para que esta regra seja modificada, né, para que isso possa, de fato, ser utilizado dentro dos clubes. Companheiro Sodré, foi assim que nós nos conhecemos, né? Foi através do seu aniversário, da doação do seu aniversário. Mas, Sodré, não é permitido. O clube não pode oficializar uma obrigatoriedade do companheiro contribuir com a Fundação Rotária. O nome já está dizendo, contribuição, é voluntária, o companheiro contribui se assim o desejar. Mas você quer saber uma maneira bacana de convencer todo mundo? É mostrar o que a Fundação faz.
Uma coisa que faltou nessa minha apresentação e me veio à cabeça aqui agora, eu me preocupo muito que os distritos do norte e nordeste do Brasil, o meu incluído, não têm uma cultura de contribuir para a Fundação Rotária, mas, pior ainda, não tem uma cultura de fazer projetos. Então, a gente precisa fazer projetos. Então, a coisa mais rara é ver... O meu distrito, por exemplo, faz um projeto por ano e olhe lá, não é? Isso precisa mudar. A gente precisa utilizar os recursos da nossa Fundação Rotária para a realização de projetos. Precisamos identificar quais são as necessidades das nossas comunidades, através da comunidade, e esse é um fator importante hoje em dia. Quem tem que dizer qual é a necessidade é a comunidade, e não o Rotary. O Rotary não pode chegar numa comunidade e dizer: eu vou fazer uma lavanderia aqui. Aí faz a lavanderia, só que ninguém nunca vai usar, porque eles não queriam. Então, quem tem que dizer o que precisa é a comunidade. Então, a partir do acesso à comunidade e a descoberta da necessidade, precisamos fazer esses projetos, gente. Tem dinheiro, tem parceiro. O pessoal fala: mas ninguém consegue parceiro de jeito nenhum. Consegue, sim. Está aí o distrito de Edith, que faz projeto. Gastou o FIDUC todo, né, Edith, já? Meu, sim. Realizando projetos. Meu está sempre... Então, além de pedir aos clubes para contribuírem, viu, governador Evandro? Tem que pedir também para vir com ideias para a realização de projetos. Isso é que é importante. Projetos geram imagem pública boa, positiva. E imagem pública positiva aumenta a DQA, aumenta o interesse dos associados que estão, no momento, no clube. Muita gente deixa o Rotary porque ficou 3, 4, 5 anos no clube e não viu o clube fazer nenhuma ação. Então, temos que acordar também para esse aspecto. A Fundação Rotária também precisa das contribuições, mas ela também precisamos aprender a utilizar a nossa Fundação Rotária para a realização dos projetos que as nossas comunidades necessitam. Complementando aqui, rapidamente, a gente sabe que não, oficialmente não pode acontecer, né, essa vinculação. A gente sabe que acontece oficiosamente em alguns clubes, né? Agora, isso vai depender muito também da liderança, do engajamento, da liderança do presidente da Comissão de Fundação Rotária e, principalmente, do exemplo, né? É muito triste a gente ver como que um presidente que não dá o exemplo é igual o pai, né? O pai querer que o filho faça alguma coisa se ele mesmo não faz, né? Então, eu acho que nós temos que ser exemplo. Será que todos que estão aqui, eu estou vendo que tinha mais de 40 pessoas, está em torno de 40, será que todos os 40 aqui já doaram esse mês? Né? E, às vezes, nem não é por não querer doar, às vezes até esquece, né? Então, para isso tem diversas opções, igual o Emílio falou, que o direct, né, que pode doar, ou cada clube procurar a criatividade dentro de cada clube, o que pode convencer. Lá no meu clube é uma dificuldade, às vezes, convencer de uma certa forma, a gente busca alternativa, né? Tem uns que faz uma rifa interna, leva um brinde para sortear. Lá no meu clube a gente faz consórcio, né, de pequeno valor, mas todo mês, todo mundo, a gente faz um de R$100, 30 pessoas doando R$100, quer dizer, a cada 2 meses a gente tem um título Paul Harris, né, que é efetivado e aquilo não pesa. Então, eu acho que nós temos que ser criativos, não podemos ficar só preocupando com o que não pode. Vamos preocupar com o que nós damos conta. O que nós podemos, o que o outro faz ali do lado, ou no distrito lá do distante mesmo, que você viu falar que funcionou, que deu certo, vamos tentar copiar. Porque na natureza não precisa de preocupar com isso, que tem que se perder, né? É copiar mesmo, copiar o que é bom. O que é ruim a gente descarta, mas o que é bom a gente deve realmente tirar a ideia e copiar mesmo. Tá? Criatividade e exemplo. Obrigada. É isso mesmo, companheira.
Bom, mais alguma pergunta? Então, eu devolvo a palavra aqui para o nosso governador eleito, Evandro Valente, para que ele faça os agradecimentos e faça o encerramento da sessão. Muito bom. Obrigado, Rafael, você, como sempre, fazendo um trabalho incrível. Muito obrigado mesmo. Agradecer o Emídio pela linguagem clara e pela apresentação objetiva demais. Você me surpreendeu, viu, Emídio? Eu tinha pedido para o Bulhosa exatamente isso. Na verdade, é uma constante das nossas capacitações que as pessoas vão direto ao ponto e falem o que precisa ser falado. Você fez muito mais do que isso. Você nos surpreendeu com a linguagem clara, simples, e eu tenho certeza que todos os que estão na sala não terão dúvidas com relação aos investimentos que precisarão fazer para a Fundação Rotária, como se faz, e ainda entrou na LTRF para fazer ali um complemento do que a gente já teve. Vai ser um assunto que a gente vai tratar ainda vamos ter alguns desdobramentos sobre isso. Outro ponto que você falou, que aqui já nas perguntas e respostas, com relação aos projetos, realmente o nosso distrito ele tem uma cultura cheia de ranço com relação à Fundação Rotária. A gente tem quebrando isso com o tempo, né? Eu entendo que as ações estão sendo feitas e a gente está conseguindo avançar, né, nesse sentido. Uma das coisas que está sendo colocada como planejamento para o ano 2024 é que cada área faça pelo menos um projeto para a Fundação. Eu estou pedindo, viu, você falou aí em exemplo, que toda a minha liderança seja exemplo. Qual é a liderança? É o governador do distrito, os líderes distritais, os governadores assistentes e presidentes precisam ser o exemplo na questão de investimento para a Fundação Rotária. Então, nós temos uma meta, que é que todos sejam doadores mensais para a Fundação Rotária. Eles vão escolher o que eles quiserem fazer, mas eles terão que fazer. E o governador, obviamente, deverá dar o exemplo, ele vai fazer isso. Na verdade, eu já atingi essa meta. Estou bem tranquilo para poder cobrar. Agradeço a presença de todos os demais líderes do Rotary Brasil que estão aqui com a gente. Muito obrigado pela presença de vocês, enriqueceu muito a nossa abordagem para a Fundação Rotária. Agradecer a todos os governadores assistentes, a todos os presidentes que fazem acontecer o Rotary no nosso distrito, em especial ao Rafael Bulhosa, que tem se destacado e se virado de todos os jeitos para fazer com que os nossos treinamentos sejam os melhores treinamentos para esse ano. Tá? Muito obrigado pela presença de todos. Bulhosa, eu devolvo a palavra para você. Gostaria, antes do Bulhosa, de agradecer a presença do Miranda, que está aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Miranda? Você nem falou nada, meu brother. Poderia falar alguma coisa aí, ô Miranda? Miranda, que é lá de Recife. Parabenizar você, Evandro, pela iniciativa. Realmente a gente já conhece a capacidade de Emídio e eu quero dizer a vocês que por esse motivo é que ele é meu vice-governador. Então, se ele conseguir toda essa arrecadação de 25 empresas cidadãs, ele já se comprometeu comigo de conseguir 26. Então, a gente já parte com 26 empresas cidadãs aqui, né? Então, é um prazer lhe ver aqui novamente, né? Parabéns. Estão numa época realmente de treinamento, uma época que é muito esclarecedora e para a gente tentar ajudar nossa instituição da melhor forma possível. Muito obrigado a Emílio pelo convite e a você também participar desse seu distrito aí tão atuante e é pena que é muito pequeno, né? Em extensão, né? Obrigado, Miranda. Rafael, contigo. Então tá, companheiros. Então, só fechando aqui a nossa gravação, né?